Busca bibliográfica de dados. Esse é o quinto passo fundamental para você realizar uma revisão sistemática. Quer saber mais? Então fique aqui comigo no canal Pesquise. As revisões sistemáticas, de uma forma abrangente, são sínteses das evidências provenientes de estudos primários. Logo, esse tipo de revisão caracteriza-se pela metodologia reprodutível, que, dentre outros pontos, inclui a descrição das estratégias de busca referente a cada base de dados e a indicação das demais fontes de informação efetivamente consultadas. Então, no coração do desenvolvimento de uma revisão sistemática encontra-se a estratégia de busca, que representa 80% do nível de qualidade do estudo. Não tenha a menor dúvida que essa é a etapa mais importante de uma revisão sistemática, pois quanto mais ampla for a busca de dados, mais completa e confiável será a evidência científica gerada por esse tipo de trabalho. Por outro lado, se a busca for restrita a poucas bases de dados e com muitos limites, tais como limites de tempo ou idioma, os resultados não necessariamente traduzirão a voz da história da ciência na resposta à pergunta clínica formulada. A busca bibliográfica pode ser didaticamente dividida em 3 etapas. A primeira delas, seleção das fontes de informação a serem consultadas. 2. Definição dos descritores e palavra-chave. E 3. Elaboração da estratégia de busca do trabalho. Logo, não deixe de ver esse vídeo até o final, pois nele eu vou falar dessas 3 etapas, ok? A primeira delas é a seleção das fontes de informação ou bases de dados a serem consultadas. A busca bibliográfica para uma revisão sistemática deve contemplar tanto as bases de dados como a literatura cinzenta. A área das ciências da saúde é privilegiada pela disponibilidade e variedade de bases de dados, tanto gratuitas como de acesso restrito. E quanto maior for o número de bases de dados confiáveis a serem consultadas, igualmente confiável será a sua revisão sistemática. Dentre as principais bases de dados da área da saúde, eu posso citar o PubMed, Embase, Lilacs, Web of Science, Scopus, Cochrane Library, o Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo e Livivo, por exemplo. Mas sendo bem realista, as estratégias de busca realizadas nas bases de dados eletrônicas nem sempre são capazes de identificar 100% dos trabalhos relevantes na sua área de interesse. Por esse motivo, recomenda-se uma pesquisa adicional antes das análises finais da revisão sistemática. São consideradas como outras fontes a busca manual, a leitura das listas de referências e a literatura cinza, que é a literatura não publicada em bases de dados importantes ou não localizadas em periódicos de grande referência internacional. Todas essas fontes são importantíssimas na pesquisa, já que minimizam o viés de publicação. Logo, para sua varredura da literatura cinzenta, não deixe de pesquisar dissertações, teses, trabalhos de apresentação em eventos científicos, por exemplo. Consulte também a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, o Clinical Trials, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos e o OpenGray, além do Google Acadêmico. Assim, para a seleção do maior número possível de bases de dados para a realização da sua revisão sistemática, vamos então agora definir os descritores e palavras-chave para uma busca adequada. A definição dos descritores e termos de busca consiste em identificar palavras que representem os assuntos da pesquisa. A partir do levantamento preliminar dos termos, inicia-se a pesquisa em seleção de descritores e de termos livres, tomando-se sempre por base os 4 itens da estratégia PICO:
Se não conhece essa estratégia, clique no card aqui em cima para assistir o vídeo que já postamos sobre a elaboração da pergunta-chave. Na área da saúde, faz-se fundamental a verificação dos descritores dos vocabulários controlados, utilizados na indexação e busca de registros nas diferentes bases de dados. Embora recomendemos iniciar a busca pelos descritores MESH, que compreendem o vocabulário controlado na base de dados PubMed, outros obrigatoriamente deverão ser consultados. O MESH servirá de base para a busca dos demais vocabulários, uma vez que o DEX corresponde à sua tradução e o N3 trabalha com a indicação de termos equivalentes na base Embase, por exemplo. Logo, conhecer profundamente as diferentes bases de dados e saber identificar os descritores utilizados em cada uma delas, bem como seus sinônimos, é uma etapa imprescindível no desenvolvimento da sua revisão sistemática. Mas eu tenho plena consciência que essa não é uma etapa elementar para a maioria dos pesquisadores em saúde. Mas, dada a sua importância, se você não se sentir seguro, nunca hesite em procurar um bibliotecário ou um especialista em base de dados para auxiliá-lo nessa etapa. Lembre-se sempre que buscas inadequadas gerarão resultados incompletos e menos confiáveis. Por fim, depois de passar pelas duas etapas anteriores, poderemos agora elaborar a nossa estratégia de busca. Para isso, você deverá saber trabalhar com os operadores booleanos AND, OR e NOT. A estratégia de busca deve ser adaptada às particularidades de cada base de dados, mas em todos os casos deve ser estruturada no formato PI. Assim, entre os vários descritores sinônimos que representam as letras P, I, C e O, devem ser separados pelo operador booleano OR, pois assim serão buscados ao menos um ou todos os termos inseridos. Já o operador booleano AND busca obrigatoriamente todos os termos inseridos e deve ser utilizado entre as estratégias individuais de cada letra da estratégia Pico. Por fim, o operador booleano NOT é utilizado para excluir algum determinado termo. Uma vez escolhida as bases a serem utilizadas e dispondo de uma estratégia inicial pelo PubMed, a adequação às particularidades de cada base de dados deverá ser realizada. Assim, recomenda-se que na redação do artigo de revisão sistemática sejam incluídas todas as diferentes estratégias utilizadas para a busca de dados nas bases consultadas, permitindo assim a reprodutibilidade da busca feita, o que dá uma aura de transparência e imparcialidade ao trabalho. A quantidade de trabalhos localizada em cada base de dados deverá ser registrada para posteriormente serem excluídos os estudos repetidos e os números registrados no fluxograma Prisma. Para isso, é indispensável que o pesquisador utilize um gerenciador bibliográfico como o EndNote, por exemplo. Em breve, aqui no canal Pesquise, postaremos alguns tutoriais sobre o EndNote. Um guia extremamente completo sobre busca bibliográfica, contendo o passo a passo das diferentes bases de dados, você encontra em Fundamentos das Revisões Sistemáticas em Odontologia. Se você se sente inseguro no assunto, eu recomendo a leitura desse livro, pois o capítulo que fala sobre busca de dados foi coordenado por Cibele de Assunção Fontes, que é bibliotecária e chefe técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Já que é uma etapa importantíssima da revisão sistemática, você não pode deixar de se aprofundar no assunto. Ok?
Já chegamos à metade do caminho. Esse foi o quinto passo fundamental para você desenvolver a sua revisão sistemática. Então, se você gostou desse vídeo, como sempre, não esqueça de clicar no joinha aqui embaixo, faça já a inscrição no canal Pesquisa. Se você ainda não fez, clique aqui no botão vermelho e não deixe de compartilhar esse vídeo com amigos que possam se interessar pelo assunto. A gente vai se encontrar no próximo vídeo, mas até lá, nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.